Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Cenário em Vídeo. Agora são 11 horas 51 minutos do dia 12 de maio de 2020. O início, na verdade, finalzinho da manhã, início de tarde aqui em São Paulo. Uma manhã ensolarada. Desejo desde já a todos um excelente pregão, muita saúde e muita paz. Pessoal, eu vou fazer agora o cenário em vídeo, eu vou falar das bolsas na Europa, Ásia e alguns ativos, aí eu faço o complemento no programa mais tarde no radar. Perfeito? Eu vou procurar dividir os assuntos para não ficar algo repetitivo. E desde já eu convido a todos para assistir o Seja Bem-vindo à Bolsa, fala inclusive de imposto de renda, disponível aí na parte alta do nosso canal. Se você quiser assinar o Informe Cenário, que é o meu bloco de notas matinal, compartilhado com o mercado, nome, e-mail e no site toptraders.com.br, clique em enviar. E na descrição dos vídeos tem o nosso canal gratuito no Telegram. Perfeito? Então é isso, vamos aos estudos. Iniciando aqui pelas bolsas internacionais. Tivemos predominantemente um cenário baixista na Ásia e altista na Europa. No caso do índice de Xangai, apesar de errático, não dá para traçar uma linha de tendência perfeitinha aqui, aquela coisa toda, mas nós temos sim topos e fundos ascendentes, então existe uma tendência de alta em andamento e creio eu que assim deva permanecer. Nós temos o índice DAX da Alemanha, que trabalha de uma maneira contida, um spread bastante limitado, porém, entretanto, todavia, claramente uma direção de alta, está apontando para cima, simples assim. Já vem de um movimento prévio de alta e podemos ler algo semelhante no índice FTSE, Bolsa de Londres, um movimento desde o fundo de março, altista, entre trancos e barrancos, assim vai seguindo a Bolsa do Reino Unido. E pessoal, nós temos aqui a Bolsa de Paris. Vamos ver como é que está Paris na semana, por exemplo, né? Uma alta de 1,61. Ontem caiu de leve, hoje também, mas há uma inclinação de alta também, apesar de todo esse bololô, como diria a garotada. Há uma hipótese de um ombro cabeça a ombro, só que se essa região das máximas recentes for rompida, eu acho que chegaria forte para romper a máxima do dia 30 de abril. Esta é a minha leitura, a minha visão. Perfeito? Aí falamos de petróleo. Crude Oil WTI subindo 2,39. Quando você tem um gráfico distorcido, pode utilizar os 60 minutos. É uma trajetória de alta, porém dentro de uma movimentação um pouco mais limitada. Eu acho algo normal, depois que esticou muito forte, eu acho que é um descanso e que haverá continuidade do movimento altista. É isso que a gente consegue ver também no gráfico diário do Brent, que é negociado em Londres. A Petrobras ela é mais ligada ao Brent, inclusive o petróleo aqui brasileiro. Então a ideia que nos passa o Brent é que houve um rompimento de fundo anterior e cabeça de pivô máxima do dia 23 aos 23,20 e que agora forma-se um mastro bandeira para romper a CLTB. Certo? E eu vou voltar a fazer o Bitcoin como ativo fixo aqui, pessoal. Bitcoin em dólares. Vou começar pelo Bitcoin, depois eu faço as outras altcoins. Percebe-se uma LTB clara aqui no semanal, após uma forte movimentação. Topos e fundos claramente ascendentes
e um recuo até a média. Recuo até a média é compra com stop abaixo das mínimas anteriores. Simples assim. Ok? Falando de bolsas americanas, temos aqui o VIX caindo, né? Vai na média, cai, perdeu fundo. Teoricamente ele vem na boca do gap, aqui em torno de $22. Digo teoricamente que é um movimento tão amplo, né, que é difícil crer assim quando você bate o olho no gráfico. Mas tem que acreditar na metodologia, então teoricamente vai bater ali e acho que vai materializar na prática. Aí temos o EWZ, ETF brasileira negociado em Nova York. Ontem eu até desenhei um triângulo aqui. É um rompimento de algum modo, né? Movimento bom. Só que a WZ, para trazer algo novo, ele precisa romper e fechar pelo menos uns 2 dias acima da média de 21. Aí nós teríamos de fato algo novo. Aí tem o S&P. Amparado numa LTA de curto prazo. Movimento... É um ensaio para o rompimento do 2.955, né? Que projetaria essa região de 3.150 pontos. Aí temos o Dow Jones em leve alta, uma inclinação altista aos moldes das bolsas na Europa, e a mesma coisa o índice Nasdaq, que desde esse fundo eu projeto a região de 9.323 aqui como alvo, e acho que tem tudo aí para buscar essa região. Perfeito? Então os benches internacionais são esses. Eu vou deixar Petro, Vale, Bancos para o radar, assim como o DI. Ok? Então Petro, Vale, Bancos e DI eu vou fazer exclusivamente no radar. Aí eu vou falar de Via Varejo, que é a ação que a gente tem acompanhado. Aparentemente o movimento, aqui caiu 2,70, 9,14%, e ontem subiu, né? Ela chegou a bater mínima em 8,14 e máxima em 9,24, uau! E hoje está dando sequência, mostrando que a busca pela média foi interpretada pelo mercado como oportunidade, simples assim. Né? Tá trabalhando aqui no entorno da média de 21, então a ação tem domínio plenamente comprador. Então lembrando, Petro, Vale, Bancos abordarei no radar juntamente com o DI. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou falar dos balanços corporativos, perfeito? E depois eu falo de Ibov, mini índice e mini dólar. Então dando sequência aos nossos estudos de balanços corporativos, ontem nós falamos, né, de Intermédica, BR Foods, Itaúsa, Eletrobras, Rumo e também do Carrefour. Todos esses balanços aqui, a maioria deles ou eu coloquei de manhã, ontem, né, ou hoje, porque saíram após o fechamento do pregão. Perfeito? Então hoje eu vou falar de Braskem, Bepac, Rapt, Banrisul e Pose 13. Então são... Alguns balanços já saíram e alguns balanços sairão após o fechamento. Então, o primeiro ativo que nós abordaremos aqui, aí o que eu faço? Eu trago para o meu outro monitor para a gente poder acompanhar. Então, primeiro é Embraer. Então, Embraer é a ação muito judiada, né? Ela foi... inclusive bastante abordada aí na imersão técnica que nós tivemos semana passada. Muito obrigado aos quase 9.000 alunos que participaram. A gente chegou a ter quase 5.000 pessoas online de maneira simultânea. Acho que o pico deu 6.000, todo mundo abrindo os relatórios, estudando conosco, né? Então, Embraer, naturalmente, foi uma ação discutida nos trabalhos, só que eu comentava que é uma ação pouco interessante, né? Por todos os... Uma ação que não sobe, com dólar nesses níveis. Teve um negócio com a Boeing frustrado, e fala-se agora numa participação chinesa, uau!
Quer dizer, ação. As altas, muitas vezes, pessoal, são repiques de vendidos realizando lucro. Aí nós temos a BRKM5. Isso aqui eu vou fazer o estudo. Não, eu vou fazer aqui mesmo. Tá? Aqui é o Mastro Bandeira, tá dando sequência. Ontem uma alta bem interessante, de 8%, hoje está caindo. Olha, ela tem uma grande barreira aqui a ser rompida. Se eu não estivesse comprado, eu só compraria se fechar acima dessa LTB. Porque aí se fechar, para a guerrilha tem uns 5, 6% para subir. Agora, comprar na LTB eu acho que não é interessante, a não ser que o indivíduo já venda e aí ele stoppe pelo intraday, por exemplo. Seria uma estratégia. BPAC 11. Também saiu o balanço, acho que o mercado interpretou. Isso daqui acho que eu tenho um estudo mais completo no Cartesian. Então, BPAC, assim como o setor bancário como um todo, vem no movimento após uma forte baixa, uma leve recuperação, movimento lateral, com bandas de Bollinger ultra justapostas. Né, a boca do jacaré fechada, como diz a garotada. Essas linhas de tendência, elas mais estão poluindo do que ajudando. E assim como vários ativos, né, eles estão operando aqui na órbita da máxima do repique de março. Então precisa o quê? Um Marubozu, uma sequência de uns 3 dias de alta que só tem candle vermelho. Né? Mas reagindo positivamente ao balanço já é um primeiro passo. Aí temos RAPT 4. Deixa eu só ver um negócio aqui no meu celular. O que leva... geralmente eu peço almoço para mim e para o meu filho esse horário. Alguém ler o pedido às 11h42 e não confirmar. Uau. Como as pessoas complicam coisas simples. Deixa eu perguntar se está confirmado, senão a gente não almoça hoje. A pessoa lê, fica azulzinho, ela não te dá ok, o pedido está confirmado. Eu fico... essas coisas me deixam no mínimo curioso. Como dizia um diretor de uma empresa que eu trabalhei quando ainda garoto, o Brasil é um país mágico. Eu não vou falar por quê, porque senão entraria numa discussão desnecessária aqui e não ligada ao tema. Entendedores entenderão. Pessoal, a RAPT 4 é um ativo que eu vejo sim como interessante. Ela poderia tocar essa LTA, ou alguns admitem traçá-la assim, pegando o corpo do que... Eu acho que é forçar um pouco a barra, mas não descarto também no movimento que a gente vê anteriormente, especialmente porque o fundo ao 7,45 foi falsamente rompido. Então eu vejo uma situação favorável à compra. Né? Aí temos Banrisul, BRSR6 e depois a Positivo. Então a Banrisul, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, tem muitos bancos, né, em situações interessantes no momento. Banrisul talvez seja um deles, né? Também apertando as bandas de Bollinger aqui. Eu vejo uma LTB bastante clara, é mais ou menos o que a gente mostrou ali em Braskem. E eu compraria se houver fechamento acima dessa linha de tendência. Aí acho que dá para arriscar colocando stop abaixo desses fundos anteriores. E por fim, Positivo. Quem já teve um equipamento positivo aí, pessoal? Quem já teve notebook ou tablet positivo, tá contente? O sistema de ensino positivo é muito bom. Inclusive a Expo Money Curitiba, fui palestrante da Expo Money entre 2007 e 2012. Eu participei em 2008, 9, 10, 11 e 12. No Espaço Positivo, lá eles patrocinam um maravilhoso sistema de ensino. O meu filho já estudou com o sistema positivo há algum tempo.
Agora, pelo menos os equipamentos que eu comprei, eu achei que deixou a desejar. Nós abordamos, ou como diz o Silvio Santos, né, nós abordamos esse ativo na imersão e muita gente falando, pô, não valia a pena avaliar para uma compra. E eu falei, ó, é mais fácil ela perder a LTA do que ela dar compra ou algo do gênero. Assim, volume tem reduzido, candles menores, é uma tranqueira de papel. Só um milagre para fazer subir ou aquela euforia mesmo no final do ano passado. E aí vamos falar de BOVA11. Hoje, né, nós temos, de uma maneira geral, uma sessão altista. Eu vou apagar também, seguindo o mesmo critério, esses pontos aqui no BOVA11. As linhas, a gente percebe o que acontece quando eu tenho as bandas de Bollinger justapostas. Eu tenho a boca do jacaré fechada, quer dizer, tem a grande coisa, né, dizer isso. Tem uma redução de volatilidade que geralmente é seguido por uma explosão de volatilidade. Simples assim, né? Então é algo que a gente pode verificar no Ibov, em muitas blue chips, né? Agora a questão é se é para cima ou para baixo. Para onde for, quem tiver posicionado na ponta certa vai ganhar muita grana e quem tiver na ponta errada vai ter que achar um ponto bom de stop, senão vai perder muita grana. Os inteligentinhos, youtubers, entendidos, eles estão falando em queda desde aqui, ó. Desde o fundo duplo, que eles estão falando em queda, já subiu 20 mil pontos. Na verdade, mais de 30%. E eles estão agora argumentando e torcendo para cair. Pode até cair, mas não tem sinal. Na verdade é algo lateral, né? A movimentação, a pendurada, como se fosse um varal pendurado nas médias. Então, neste momento não tem fundamentos, e as bolsas americanas não estão em bear market. Esse que é o fato. E aí nós temos o mini índice, mesma situação, pendurada nas médias, né? Nesse tipo de situação vale a pena ver intraday. Eu até comentava sobre essa situação, né? Nós temos um gap, não sabemos se é de fuga ainda, precisaria trabalhar firme acima dele, senão eles tornam um gap fraco de área. Mas a ideia é que tem um canal de baixa sendo rompido aqui e que tem um oco invertido, a neckline é a mesma linha do canal, aquela coisa toda, e que haveria uma simetria em V, cujo alvo do V seria 80,630, então teria um pouco mais de espaço para subir. Aí tem uma resistência intermediária em 80,820, depois 80,985, por fim 81,290, cujo rompimento projetaria o fechamento do gap ou mesmo algo em torno de 84 mil pontos. Sobre o dólar, ele faz um movimento cabuloso, sinuoso, inacreditável, porém amparado pelos gráficos e por fundamentos, né? Então o que ele faz? Ele testa o topo anterior e a média de 5. Seria um mastro bandeira? Não sei, porque eu estou fora do dólar. E eu observando o intraday do dólar, o que a gente vê aqui seria um oco com uma neckline maluca inclinada, só que tem uma ideia de uma simetria em V também com alvo no 5,850. Quem está vendido, acho que um bom stop seria a região de 5,798, onde está a média de 21. Quem está comprado, a mínima de hoje, eu acho que uma vez perdida, traria o dólar pelo menos uns 100 pontos abaixo. Perfeito? Então voltamos mais tarde com o radar. Lá eu falarei de Petro Vale Bancos e também do DI dos juros. E por enquanto, vamos trabalhando aí. Bom almoço a todos, uma excelente tarde. Até mais tarde no radar, pessoal. Muito obrigado. Juntos somos mais fortes. Valeu!